Esta é uma ministração do Retiro Reconciliados, realizado em dezembro de 2023, pela Igreja Vivos com Cristo. Para saber mais, acesse nosso site, igrejavivoscomcristo.com. Este é o segredo que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que a nós foi revelado, amém? Cristo habita em você. Esse foi o propósito da reconciliação, nos reconciliar novamente, para que Ele pudesse habitar em nós, ter comunhão conosco todos os dias, amém? Pai, te louvamos por esta realidade, Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo. Cristo habita em nós pela fé. Nós recebemos o Espírito Santo da promessa, que já foi derramado sobre nós. Por isso te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos felizes por poder compartilhar algo na parte do Senhor. É um pouco difícil falar depois de tantas revelações aqui, né, queridos? Inevitavelmente nós vamos repetir algumas coisas, mas como diz o apóstolo Paulo, isso é bom, isso é proveitoso, amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos falando vamos ler 2 Coríntios 5,18? Nós estamos falando sobre a reconciliação, que é um dos aspectos da salvação, amém? Assim como nós poderíamos falar aqui sobre a adoção de filhos, sobre a justificação pela fé, sobre a santificação, sobre a regeneração. Aprove o Senhor separar esse tema da reconciliação. Todos esses aspectos, todas essas coisas estão ligadas, amém? Quando nós falamos sobre uma, nós estamos falando sobre todas elas. São inseparáveis porque elas acontecem imediatamente quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, a natureza divina. Amém? Somos feitos novas criaturas. A propósito, esse texto ele começa justamente depois dessa afirmação. Volta, por favor, André, o 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se fizeram novas todas as coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Queridos, quando nós falamos sobre reconciliação, se há necessidade de reconciliação, é porque existia uma separação. A Bíblia fala separação, fala inimizade. Em Gênesis capítulo 3, no verso 3, o Senhor diz: o dia em que dela comeres, falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Certamente morrereis. Isaías capítulo 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A Bíblia fala que havia uma inimizade, uma separação. Existia, portanto, uma condição de pecado que nos afastava de Deus e nos impossibilitava de mantermos comunhão com Deus. Amém? O pecado, a Bíblia fala em Romanos, capítulo 5, verso 18. Projeta, por favor, André. 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Então havia uma condição de morte, de separação. Então, durante muito tempo, após o pecado de Adão, até que viesse a reconciliação, o homem ficou separado de Deus, espiritualmente morto. Não que o homem não tivesse um espírito, não é? Mas ele não podia ter comunhão com Deus, não tinha ligação com Deus, Deus não habitava no homem. Amém? E foi assim durante séculos
e gerações. Esta condição precisava ser resolvida. A Bíblia fala também em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos, ou separados, foram separados da glória de Deus. Portanto, não resta dúvida que o homem na condição de pecador, porque ele já nasceu nessa condição, ele estava separado da glória de Deus. Amém? E assim é para todos que ainda hoje não reconheceram o sacrifício, a eficácia do sacrifício de Jesus. Não receberam o amor de Deus que foi manifestado na cruz do Calvário. Não aceitaram a oferta que Deus fez. Porque Deus nos amou de tal maneira. Observe que a palavra aí não pode exprimir a grandiosidade do que Deus fez. De tal maneira que ele proveu um recurso para que o homem fosse restaurado, regenerado, reconciliado novamente com o Pai, que foi através do sacrifício de Jesus. Amém? Então, eu não conheço todos aqui, né? Não sei se todos aqui já aceitaram essa oferta de Deus, esse sacrifício, este favor de Deus para nós. Quem ainda não tomou essa decisão, hoje é um dia propício, é um dia oportuno para você se decidir entendendo que somente por Jesus nós fomos reconciliados. Amém? A obra da reconciliação ela foi executada, consumada na cruz do Calvário e nos foi dada. Amém? Nós só precisamos receber, aceitar esse favor, essa dádiva, esse presente. Amém? Para todos que já tomaram essa decisão, já receberam, o que Deus espera de nós é que nós vivamos continuamente com a consciência de que nós já fomos, de uma vez por todas, conciliados. Isso já foi estabelecido, queridos, isso é uma verdade, é uma realidade espiritual que diz respeito à nova criação, amém? A nova criação. Queridos, isso só é possível por causa do novo nascimento. A Bíblia fala que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, fomos regenerados, feitos nova criatura. Amém? E somente por isso, queridos, que o Espírito Santo pôde vir habitar em nós. Era necessário nascer de novo, porque o Espírito Santo não poderia habitar no homem, no espírito do homem que não foi reconciliado, que não nasceu de novo. Amém? E a Bíblia fala que durante todo esse período da lei, todo esse período de morte, onde o pecado reinou, e o homem, portanto, não tinha condição de estar em comunhão com Deus, porque ele não fora reconciliado. Durante todo esse período, a Bíblia fala que operava o ministério da morte ou da condenação. Amém? Operou nesse tempo o ministério da condenação. E apesar de a Bíblia definir como ministério da condenação, ela fala que esse ministério teve glória. Amém? Durante esse período teve manifestação do poder de Deus, teve glória de Deus. Mas a mesma Bíblia também afirma que se o ministério da condenação teve glória, muito maior glória terá o ministério da justificação. Amém? E é neste ministério que nós estamos inseridos. É nesta nova aliança que nós fomos inseridos. Amém? Deus estabeleceu conosco uma nova aliança porque nós estamos em Cristo. Amém? Nós só podemos fazer parte dessa aliança porque Cristo pôde cumprir a nossa parte. Amém? Deus não poderia estabelecer essa nova aliança conosco contando com a nossa total obediência, devoção, disciplina, para nós fazermos a nossa parte na aliança. Nós não seríamos capazes. Mas glória a Deus, porque Jesus tomou o nosso lugar. Ele nos representou. E, portanto, ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele assumiu a culpa pelo nosso pecado. Amém?
E dessa forma, Deus nos colocou nele, porque nós morremos juntamente com Cristo. Deus precisava, como nós pecamos, e porque nós pecamos, nós fomos separados da glória de Deus, era necessário pagar um preço pelo nosso pecado, amém? Então nós precisávamos morrer. Eu e você precisávamos morrer, porque esse é a recompensa do pecado, amém? Deus providenciou em Cristo uma morte para mim e para você, porque nós estávamos nele. A Bíblia afirma que nós morremos juntamente com Cristo. Nós morremos juntamente com Cristo. Então, o nosso pecado foi punido em Cristo, e Deus nos colocou nele, amém? Nós lemos que, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Continuando esse versículo diz: assim também, por meio da obediência de um só homem, Jesus, muitos se tornarão justos. Nós lemos, a Janine leu o texto que eu ia ler aqui, mas eu vou ler de novo, amém? Colossenses capítulo 1, verso 20. Diz assim: a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Amém. Ainda, queridos, antes de eu comentar aqui, deixa a gente continuar lendo o texto principal de 2 Coríntios. Deus precisava resolver essa questão do pecado, né, para que pudéssemos novamente ter comunhão com Deus. No versículo 19, 2 Coríntios 5, 19, diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O 21, perdão. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Queridos, você sabe que houve na cruz uma grande troca, não é? Deus colocou os nossos pecados em Cristo, Cristo assumiu o nosso lugar na cruz e pagou o preço que nós deveríamos pagar. Por outro lado, a justiça de Cristo, porque só Ele foi justo, Ele não cometeu o pecado, Deus imputou sobre nós, Deus colocou sobre nós. Então, Cristo assumiu o nosso lugar de pecador e nós assumimos o lugar de Cristo como justos. Amém? Romanos capítulo 5 fala que nós fomos justificados pela fé. No capítulo 4 fala que a justificação é pela fé e não por obras. Queridos, esta é o nosso dever, o nosso cuidado, o zelo que devemos ter dia após dia. Tudo aquilo que Deus fez por nós pela graça, tudo aquilo que Ele fez por nós, que Ele conquistou por nós e nos deu de graça, nós só precisamos aceitar, recebendo pela fé. Amém? A nossa parte nisso é crer, queridos. Eu entendo que muitos têm dificuldade em crer, porque muitas vezes, como a Janine falou, estamos tentando discernir as coisas espirituais com a nossa mente carnal. Queremos raciocinar, queremos entender pela razão humana. Mas a Bíblia fala que o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Está aí, querido, a reconciliação é algo que só entende espiritualmente, só se discerne espiritualmente. Como que nós, naturalmente falando, podemos aceitar, podemos compreender tão grande amor? Ou nós olhamos para nós, e isso é um grande problema do homem, olhar para si, se avaliar se ele é digno de receber, se você é digno de receber algo da parte de Deus.
hoje em dia, muitos cristãos evangélicos se colocam nesta posição, querendo receber de Deus com base no seu merecimento. A reconciliação ela só foi possível por causa da nova aliança. A reconciliação só foi possível porque foi favorecimento de Deus. Foi Deus nos favorecendo. Então, como que o homem pode querer receber algo da parte de Deus por merecimento? Isso é justiça própria. É esperar de Deus com base naquilo que eu sou digno de receber. Nós precisamos definitivamente entender que tudo nós recebemos da parte de Deus pela graça. E esperar, como o apóstolo diz, esperar inteiramente na graça. Só graça, queridos. E graça, entenda que na lei havia exigência. Na lei, Deus exigia do homem. E o condenava, a lei condenava o homem que não cumpria as justas exigências da lei. Na graça, Deus não exige do homem, Ele supre o homem, amém? Ele nos oferece, Ele faz por nós, Ele assume o nosso lugar e nos oferece, porque Ele nos reconciliou, amém? Quando nós ficamos esperando receber de Deus com base no merecimento, ou nós vamos nos ver como incapazes de receber, ou nós vamos reconhecer que nós não somos merecedores e por isso nunca vamos ter confiança de que Deus manifestará algo para nós, ou nós seremos soberbos achando que porque nós nos comportamos bem, nós nos tornamos merecedores. Queridos, mas a Bíblia fala que Ele nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos. É Ele quem nos torna, é Ele quem nos faz, amém? E no texto que nós lemos de Colossenses, nós éramos estranhos, inimigos, separados, por causa do comportamento carnal. Mas aquele que creu, Deus reconciliou através do seu sacrifício, do sacrifício do seu corpo. O que se requer de nós? No final diz assim, essa obra foi para nos apresentar diante de Deus como santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. O que se requer de nós é que nós permaneçamos crendo e aceitando gratuitamente o favor de Deus, amém? Nós falamos domingo passado, texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que nós precisamos olhar para Jesus, contemplar o Senhor, contemplar a sua glória. Nós dissemos aqui que o ministério da condenação havia glória. Moisés, quando subiu o Monte Sinai e recebeu os mandamentos, ele contemplou a glória do Senhor, de tal maneira que o seu rosto passou a brilhar, passou a refletir a glória do Senhor, e por isso, quando ele foi falar, quando ele se comunicou com o povo, ele precisava colocar um véu sobre a sua face, para que o povo não visse a sua glória, o resplendor da sua face. Amém? E daí em diante, toda vez que Deus falava com Moisés na tenda da congregação, a mesma coisa acontecia. Moisés falava com o Senhor, e quando ia falar com o povo, ele cobria o seu rosto para que o povo não visse a glória do Senhor. Porém, essa glória, ela foi se desvanecendo, ela foi se apagando, ela foi terminando, ao ponto de passar. A glória da lei que havia, passou, amém? Mas a glória da graça, da nova aliança, ela aumenta cada vez mais. Ela é muito mais gloriosa, e à medida que nós desfrutamos da graça, nós desfrutamos cada vez mais, simplesmente por contemplarmos a face do Senhor. Aquilo que só Moisés pôde fazer na velha aliança, hoje todos nós podemos. Todos nós, com o rosto descoberto, sem o véu, porque aquele que vem a Jesus, o véu da lei é tirado, amém? E nós agora podemos contemplar Cristo.
E ao contemplar a sua glória, a sua beleza, tudo que ele fez por nós, tudo que ele é, a sua glória é refletida em nós. De maneira que quando nós vemos quem é Cristo, nós nos vemos nele. Esse texto fala que nós contemplamos a glória do Senhor como aquele que olha para um espelho. Quando você vê a santidade de Cristo, você está se enxergando. É como se você colocar um espelho aqui, olhar para a glória de Cristo, e o que você vê na glória de Cristo? Você se vê na glória de Cristo. Amém? Em 1 João 4,17 diz que assim como ele é, Cristo, somos nós neste mundo. Você é. Toda a virtude de Cristo é a sua virtude. Deus te vê como ele vê Cristo, porque você está em Cristo. Amém? Quando nós contemplamos a beleza de Cristo, a santidade de Cristo, nós nos vemos santos. Quando nós vemos a justiça de Cristo, nós nos vemos justos. Amém? Cristo se tornou para nós justiça, redenção, santificação, sabedoria. Amém? Ele é a nossa cura, ele é o nosso advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Quando nós contemplamos tudo que Cristo é, nós nos vemos nele. Então, queridos, de uma vez por toda, pare de ficar olhando para as suas falhas. Quando você olha para dentro de você e vê seus erros, suas falhas, seu pecado, você vê o velho homem. Você vê quem você era. Amém? Mas Cristo te tornou nova criação. Contemple o Senhor e veja quem é essa nova criação. Amém? Contemple Cristo e veja quem você é, quem Ele te tornou. Amém? E quando nós, como a Janine disse, nós cremos da maneira correta, nós vamos nos comportar assim. Amém? Se você vê que Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Quando que ele vai nos apresentar assim? Ele já nos apresentou, amém, queridos? Diante de Deus você é santo, inculpável, irrepreensível, porque Deus não está olhando para a sua obra, Ele está olhando para a obra de Cristo. Amém? Ele te vê santo, inculpável, irrepreensível, porque nós estamos em Cristo. E Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Amém, queridos? Deus é maravilhoso por isso. Por isso que a glória é muito maior na nova aliança. Porque na velha aliança, Deus declarou o mandamento, Deus deu o mandamento, e a Bíblia fala que a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Mas ele não pode mudar o homem. Ele exige do homem e evidencia o quanto que o homem é falho. O mandamento estabelece um padrão de justiça, santidade, algo que agrada a Deus, e condena aquele que não tiver o comportamento adequado, conforme o mandamento. Mas ele não tem em si condição de mudar o homem, de santificar o homem, de justificar o homem, porque isso advém das obras na velha aliança. Mas olha como que a glória da nova aliança é muito maior. Agora nós não somos mais justos por causa do nosso comportamento, e sim porque Cristo nos declarou justo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Queridos, você pode viver totalmente em paz, na certeza e na confiança de que você é justo, você é santo, você é digno, não pelas suas obras, mas pela obra de Cristo. Amém? Contemplando a Cristo, nós somos transformados à sua imagem. Projeta, por favor, André, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, cada vez que nós contemplamos, de contemplação em contemplação, nós somos transformados na sua própria imagem pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados à sua imagem. A realidade na qual Deus nos estabeleceu, diz que nós já somos. Porém, nós precisamos ter a consciência daquilo que nós somos. Amém? Você já é, porque Cristo estabeleceu isso. Agora, para que você ande nisso, você precisa ter essa consciência. Amém?
tenha a consciência espiritual de que você já é. Simplesmente olhando firmemente para Jesus. Olhando somente para Jesus. Olha para o que Ele fez. Olha para aquilo que Ele te tornou. Olha para aquilo que Ele te declarou que você é. E assuma isso como uma verdade absoluta na sua vida. Você é o que Deus disse que você é. Amém? E ponto final. Não aceite nenhuma condenação. Porque nós não estamos mais no ministério da condenação. Amém? Não aceite nenhuma condenação. Nem do diabo, nem da sua própria consciência, nem de ninguém à sua volta. Porque é Deus quem nos justifica. Amém? É Deus quem nos justificou. Foi Cristo que morreu por nós. Somente Deus poderia nos condenar. Somente Deus poderia nos condenar. E Ele decidiu não nos condenar. Muito pelo contrário. Ele decidiu nos justificar. Você entende que a justificação é o contrário da condenação? Você imagina o que é a justificação? A justificação é um ato do juiz. Amém? Quem é da área jurídica, judiciária, pode entender melhor isso. Mas a justificação é um ato do juiz. É quando o juiz avalia a culpa do réu e ele entende que ele não tem culpa. Quando ele entende que ele tem culpa, ele declara, é culpado. E aí ele é obrigado a condenar. Entenda, queridos, Deus, como justo juiz, estaria obrigado a condenar o pecador. Ele não poderia, como justo juiz, declarar o pecador inocente, inculpável. Você compreende isso? Por amor, pela misericórdia, ele até poderia querer fazer isso. O amor de Deus, pelo seu amor, ele poderia querer, e pela sua misericórdia ele poderia, porque ele pode ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Mas ele não pode, e dizemos isso com toda reverência, mas pelos seus atributos, pelo seu caráter, ele não pode ser injusto. Amém? Você concorda? Ele não pode ser injusto. Então o pecado não poderia passar impune. Então, voltando, o juiz, Deus como justo juiz, ele olha para o réu, vê a culpa dele e teria que declarar culpado e condenar. Mas a Bíblia fala, pode ficar em paz, porque nós somos justificados por Cristo, pela fé que temos nele. Amém? Nós somos justificados pela obra de Cristo. Basta que nós creiamos nisso. Amém? Aquele que crê, então, é justificado. Então, o juiz, em vez de declarar o réu culpado, ele declara inculpável, justo, inocente. Acabou, não tem, o preço foi pago. Você não tem nada contra você. O único juiz que poderia condenar disse, é inculpável. Queridos, é muito maior glória do que a velha aliança, não é? Deus te declara, então, inculpável, querido. Viva em paz com essa verdade. Acorde e vá se deitar respirando aliviado, porque não há sobre você nenhuma condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem justifica. Se o único que poderia condenar decidiu te declarar justo, quem pode te condenar? Então não aceite nenhuma condenação. Viva todo instante olhando para essa verdade. Queridos, quando nós estamos falando em contemplar Cristo, como que nós contemplamos Cristo? Não como alguns, com todo respeito ao comportamento de alguns que equivocadamente, às vezes, olham um retrato ou uma imagem olhando para Cristo. Nós não temos como contemplar Cristo olhando para uma figura. Nós não podemos contemplar Cristo fechando os olhos e mentalizando a imagem de um homem. Amém, queridos? Como que nós contemplamos, então, Cristo? Cristo é a verdade de Deus para nós. Sempre que nós contemplamos a verdade de Deus, nós contemplamos Cristo.
Sempre que nós contemplamos o que Deus diz que Cristo é, o que Cristo fez, nós contemplamos Cristo. Amém? Contemplar Cristo através da palavra, através daquilo que Deus disse. Por fim, queridos, eu digo que isso só é possível porque nós recebemos o Espírito Santo, por causa do ministério da reconciliação, por causa da aliança que foi restabelecida, da regeneração que recebemos, da habitação do Espírito Santo, e a Bíblia fala que o Espírito Santo nos foi dado para quê? O Espírito Santo nos foi dado para que pudéssemos conhecer tudo aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? O Espírito Santo, disse Jesus, nos ensinaria todas as coisas, nos guiaria em toda a verdade. Amém? Ele nos foi dado para que pudéssemos viver em comunhão com Deus. Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, disse ele, eu e o Pai viremos e habitaremos em vós. Nós andamos e vivemos em intimidade e comunhão com Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém, queridos? Desfrutemos continuamente desta presença, continuamente desta comunhão, neste relacionamento de intimidade com Ele, para Ele nos revelar a Cristo. E eu digo para você que, de tudo que nós ouvimos aqui já, do que nós estamos ouvindo agora, eu entendo que você não vai, talvez, memorizar tudo, mas o Espírito Santo já está te despertando em alguns pontos dessa mensagem. Alguns num ponto, outros em outro ponto. Mas Ele vai chamar sua atenção. E se você corresponder à sua voz, e a Bíblia diz, hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, não feche o coração. Quando o Espírito Santo trouxer a luz da revelação de uma verdade, abrace isso, pegue isso como um despertamento, como algo que Deus quer que você cresça, como uma verdade que Ele quer que você se aprofunde nela, que você conheça mais, para que você ande sobre uma palavra, amém? Para que você viva em conformidade com a vontade de Deus. O Espírito Santo que nos foi dado, é Ele quem testifica o nosso espírito. Ele fala conosco através da testificação no nosso espírito para que possamos conhecer a vontade de Deus. Nós só podemos viver por fé naquilo que conhecemos da vontade de Deus. Amém? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, fulano não lê a Bíblia, nunca vai à igreja, não ouve nenhuma pregação, mas tem uma fé gigante. Aí eu pergunto, fé em quê? Fé em quê, queridos? Fé não é otimismo. Fé não é pensamento positivo. Embora isso tenha o seu lugar, amém? Do ponto de vista natural, amém? Mas isso não traz à existência a vontade de Deus. Isso não traz as realidades espirituais, não faz com que elas se manifestem na nossa vida. A única coisa que faz com que a vontade de Deus se manifeste é a fé, amém? E para que possamos ter fé, precisamos ter a revelação da verdade. Precisamos ter no nosso coração aberto para o Espírito Santo revelar, trazer esclarecimento, trazer luz à palavra. E isso é diferente de ouvir só. De ouvir só com os ouvidos. Amém? Isso é diferente de nós ouvirmos alguém falar, ou até mesmo de nós lermos alguma declaração, alguma afirmação. Isso faz parte, mas não é suficiente. Como a Janine disse aqui, às vezes nós temos informação, apenas informação. Você ouve falar que Cristo morreu no seu lugar, que Ele levou o seu pecado, pagou o preço pela sua culpa. Mas o quanto dessa verdade já foi revelada ao seu coração, ao seu espírito? Entenda a diferença, queridos, porque enquanto nós ficamos com esta informação no nível da mente, ela não é suficiente para gerar fé, amém? O que é suficiente para gerar fé é a revelação da palavra, é a revelação da verdade. É quando essa palavra penetra no seu coração e a luz, o discernimento vem. É quando a verdade de Deus é falada e você acolhe com mansidão a palavra e fala, eu preciso viver por esta palavra. Senhor, fala comigo.
Você entende que num momento como esse o Senhor traz diversos despertamentos, mas Ele quer que você se aprofunde mais nessa verdade? Você entende que muitas pregações elas chamam a sua atenção para algo que você precisa aprender, mas é só o começo? É só uma demonstração, uma porção de toda a verdade que Deus tem para revelar para você. Cabe a você acolher essa palavra e falar: Senhor, me revela mais. Eu quero maior profundidade na revelação dessa verdade. Porque quanto mais dessa palavra é revelada ao seu espírito, quanto mais dessa verdade é construída no seu coração, mais facilmente você vai andar por fé. Amém? Como o pastor gosta de falar, precisa, a palavra diz, mas o pastor fala constantemente sobre árvore, sobre frutificação, sobre enraizar, sobre estar enraizado, firmado na verdade. Amém, queridos? Então, enraizar é algo espiritual. Enraizar é o seu espírito estando conectado com a verdade de Deus. E a verdade de Deus, a palavra de Deus é espírito e vida. Amém? E nós precisamos, então, estar enraizados. Verdade, edificados sobre a rocha. Amém? Firmados, nossos fundamentos têm que ser na palavra. Isso tem que ser uma construção, algo que vai crescendo no nosso coração. Amém? Ao ponto, queridos, disso se tornar tão grande dentro de nós, tão verdadeiro, que vai dominar, nos dominar de dentro para fora. Vai superar o entendimento humano. Amém? Isso vai superar a razão, o entendimento, de modo que você vai olhar para a circunstância e ver uma verdade circunstancial. Algo terreno, físico. Mas você vai olhar para a verdade que está dentro de você, você vai ver que é incompatível. Você vai olhar para a verdade que está dentro de você e você vai estar tão convencido pelo Espírito Santo que você vai falar: não, isso aqui que é a verdade. Essa palavra que é a verdade. A circunstância vai parecer estranha para você. E você facilmente vai acreditar no que a Bíblia diz. E, portanto, facilmente você vai exercer fé sobre o que a palavra do Senhor diz. Então, a fé não será algo por esforço. A fé não será algo que eu preciso me concentrar para ter fé. O pastor diz assim, que a árvore, quando vai dar um fruto, ela não precisa fazer esforço para dar fruto. É natural dela frutificar, amém? Ela dá fruto porque a natureza dela faz com que ela dê fruto. A nossa natureza. Qual natureza? Qual é a nossa natureza? 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Diz que Ele nos tornou participantes da sua natureza. Nós estamos falando sobre reconciliação. Olha o que foi a reconciliação. Foi aquela comunhão perdida lá no Éden. Aquela comunhão onde Adão e Eva tinham a natureza de Deus e se comunicava com Deus e tinha comunhão com Deus, que foi perdido, foi separado dessa glória. Em Cristo, novamente esta comunhão foi restabelecida, porque Ele nos deu, Ele nos tornou participantes da sua natureza. Queridos, você tem a natureza divina, porque o Espírito de Deus habita em você. Entenda isso, querido, que como que isso é glorioso, e isso é diferente, e isso é sobrenatural, que você agora tem uma capacitação que vem dele. Por isso que é a graça. É Ele fazendo por você, é Ele sendo por você, é Ele no seu lugar, é Ele te capacitando. Amém, queridos? E quantos de nós queremos, às vezes, vencer com a nossa própria força? Isso para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, quanto de nós já tentou vencer o pecado? Quanto de nós já tentou vencer uma fraqueza, uma limitação, uma inclinação carnal? Uma fraqueza, uma limitação da sua personalidade? Quantos de nós já tentamos, já pedimos ajuda, já buscamos recursos de autoajuda, não é?
livros especializados para que nós possamos ser uma pessoa melhor. Queridos, vocês sabem que isso tem o seu lugar e eu não estou falando contra isso. Mas você entende que a atuação disso é limitada? Agora, pensa de uma forma diferente. Pensa que você tem a natureza, e é verdade, amém? Eu não estou falando para você pensar como se você estivesse se iludindo. Não, é a verdade, você tem a natureza divina. E você recebe dele toda a capacitação para fazer, para ser. Por quê? Porque é ele fazendo, ele sendo no seu lugar. Amém? Está compreendendo? Esse é o ministério da justificação. É muito mais glorioso do que o ministério da condenação. Amém? Recebemos a natureza divina para fazermos o que nós sozinhos não poderíamos fazer. O que você precisa fazer? Aí nós falamos aqui hoje, nós ouvimos aqui hoje. Enquanto a lei exige, e aí você já acorda sempre com obrigações. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que bater a meta, eu tenho que fazer, eu tenho. Você já acorda puxando para você a responsabilidade de fazer. Existe uma cobrança, uma exigência constante que tira sua paz e sua tranquilidade. Pense que na graça há suprimento de Deus para você. Pense que na graça é Deus te suprindo, é Deus te capacitando. Esperemos inteiramente nesta graça, no favor de Deus. E eu não estou dizendo que você não vai fazer. Eu não estou dizendo que você não vai ter suas metas, suas agendas, nada disso. Estou dizendo, a nossa consciência é, o Senhor me capacita a fazer. Quando Paulo diz, eu trabalho mais que todos vocês, não eu, mas a graça do Senhor em mim. Queridos, entenda que tem graça para você fazer as coisas. Tem graça para você pregar o evangelho, tem graça para você profetizar, tem graça para você orar pelo enfermo, tem graça para você fazer o seu trabalho, tem graça para você vender, para você comprar, tem graça, tem suprimento de Deus. Nós não podemos separar, restringir a graça de Deus ao momento que nós estamos na igreja. Amém? Imagina que o Espírito Santo habita em você continuamente. Então a graça ela não fica reservada para algumas coisas, algumas áreas da sua vida. A graça é ofertada a você para tudo, para todas as áreas. Conte com ela, espere nela, amém? Confie nela, amém? Por último, só como eu citei a questão do pecado, por quê? Nós começamos falando que o homem foi separado de Deus por causa do pecado, amém? Só, queridos, esse problema do pecado já foi resolvido, amém? Você crê nisso? Então, o homem, o religioso, muitas vezes, o evangélico, tem essa consciência de pecado. E eu ouvi um dia um pastor falando assim, um pastor muito conhecido falando que nós precisamos ter a consciência do pecado. Eu não entendi. Talvez ele quis dizer outra coisa e eu não entendi, então faço essa ressalva. Mas, queridos, eu não consigo aceitar isso como verdade, que nós temos que ter a consciência do pecado. Nós temos que, a Bíblia fala que isso é má consciência. Nós temos que ter a consciência do perdão do pecado, amém? Que nós fomos totalmente perdoados. Nós lemos aqui, queridos, que Deus nos reconciliou e Ele não está imputando os pecados dos homens. Imagina, você pecou, Deus coloca na sua conta aquele pecado? Não, queridos. O problema do pecado foi resolvido na cruz. Você foi totalmente perdoado. Todos os seus pecados foram levados por Jesus, todos. Agora, nós precisamos crer, nos apropriar dessa verdade, como toda a verdade de Deus para nós, como tudo aquilo que Deus nos ofereceu de graça, nós nos apropriamos pela fé. É pela fé. Creia no que Deus disse, que é. Creia no que Ele disse, já é, queridos. Já é realidade, só precisa crer, receber, aceite, queridos. A Janine pregou aqui sobre o filho que voltou para a casa do seu pai. Ele, no momento que ele tomou a decisão de voltar, ele nem contava que teria aquela recepção, não é? Ele nem esperava. Mas quando o pai tomou a iniciativa, ele nem chegou a falar tudo que ele queria falar, mas o pai já tomou a iniciativa. E foi falando, traz a sandália, traz o anel, traz a roupa, e foi mudando. E o filho simplesmente
Eu não esperava, mas já que o Senhor me deu, eu vou receber, com gratidão. Ou seja, receba, querido. Você não é digno mesmo, não. Nós não somos dignos mesmo, não. Não olhe para você, mas eu errei, então não sou digno. Queridos, Deus já fez por você, Ele já te deu, Ele já estabeleceu uma realidade a seu respeito. Você é filho. Você é filho, filho amado, herdeiro. Amém? Nós somos, como nós cantamos, nós somos quem Deus disse que nós somos. Amém? Mas no meu dia a dia eu ainda cometo algumas falhas. Querido, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Você cometeu falha? Não condiz com a sua nova natureza, com a sua nova identidade, de quem você é em Cristo, não é verdade? E o Espírito Santo testifica no seu coração que determinados comportamentos não condiz com quem nós somos. E Ele nos mostra quem nós somos. Como que o Espírito Santo nos mostra quem nós somos? Nos revelando Cristo. Jesus falou que o Espírito Santo receberia do que é dele e nos revelaria, nos entregaria. O Espírito Santo nos mostra quem é Cristo e assim Ele mostra quem nós somos. Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu estou no Pai. Ele também disse que Ele estaria em nós. Nós somos um com Ele. Aquele que se une a Cristo é um espírito com Ele. Amém? Você foi unido a Cristo. Isso é a verdade, queridos. Você já foi unido a Cristo. Viva assim. Viva dessa forma. Amém? Amém, queridos. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Não disperse, não disperse. Feche os olhos. Ore juntamente comigo. Amém, queridos? Pai, te louvamos pela Tua palavra que é a verdade. Te louvamos, ó Deus, porque o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, o Teu Espírito nos revela toda a verdade, nos ensina todas as coisas, e nos faz andar como filhos amados. Pai, eu entrego em Tuas mãos a vida de cada um aqui presente, Senhor. Tu sabes o que cada um tem vivido, Tu sabes das dúvidas, das dificuldades, Tu sabes, ó Deus, das incertezas, Tu sabes dos temores, das aflições. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra penetre nesses corações aflitos, ansiosos, e possa transformar esta realidade, ó Deus, trazendo a manifestação da Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, a Tua vontade, ó Deus, que seja estabelecida na vida de cada um, ó Pai, e que possamos ter a consciência da reconciliação, ó Pai. Em Cristo Jesus, nós fomos totalmente reconciliados. Todos nós fomos reconciliados. O Senhor agora habita em nós, e nós Te agradecemos por isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.